Capítulo 12. Pode acontecer com você. Você não precisa ser alguém especial para receber um milagre de cura. Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele faz para uma pessoa, faz para outra. O que Jesus fará para qualquer um, fará para você. Neste capítulo, quero contar a você milagres de cura que resultaram do uso do nome de Jesus, a fim de fortalecer sua fé para receber o seu milagre. O segundo grande benefício do Senhor é o poder da cura. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. O Cristo do Evangelho continua curando hoje. Eu sei, fui curado por Cristo. Tenho testemunhado milhares de outras pessoas que também foram curadas. Sei que há muita controvérsia sobre a cura divina. Sempre houve e provavelmente sempre haverá. Os céticos e os que duvidam negam que Cristo realiza esses milagres atualmente. Mas aqueles que creram e receberam a cura sabem que Cristo continua realizando milagres vitais hoje, em nossos dias. A cura de minha mãe foi a primeira que causou impacto em minha vida. Aconteceu em 1948 e foi o que trouxe minha família a Jesus. Então o Senhor curou os pezinhos deformados de minha filhinha e em 1953 curou minha querida esposa quando ela foi atacada de febre reumática. O nome de Jesus é o nome que cura. Quando invocamos o seu nome no socorro prestado aos doentes, é como se o próprio Jesus estivesse presente. Ele e o seu nome são um. Quando a revelação do poder de Jesus entrou em minha vida, fui transformado para sempre, e a vida mudou para mim. Foi como se o céu de repente entrasse em minha vida. Conforme já mencionei antes, no nome de Jesus tenho ordenado aos espíritos surdos que abandonem centenas de pessoas que eram totalmente surdas de um ou de ambos os ouvidos. Em quase todas as vezes, a surdez desapareceu e as pessoas foram curadas. Lutando contra a maldita enfermidade do câncer muitas vezes, tenho falado com autoridade em nome de Jesus contra essa horrível opressão e muitos testemunhos foram recebidos daqueles que foram milagrosamente curados dessa doença. Essas curas foram milagres reais e definidos para a glória e louvor do nome de Jesus. Escrevi essas palavras numa página de minha Bíblia. Não preciso de fé para usar o nome de Jesus. Tudo o que preciso é de ousadia para usá-lo, pois esse nome me pertence. Tem sido simplesmente maravilhoso falar em nome de Jesus contra toda espécie de enfermidades, prisões e problemas e ver os resultados. O nome de Jesus também pertence a você. Use-o com ousadia. Você pode tremer ao usar esse nome, mas lembre-se de que o poder está nesse nome e tenha coragem. Bendigo ao Senhor que cura todas as nossas enfermidades. Pela fé no nome de Jesus, este homem a quem vedes e conheceis foi fortalecido. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus que deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Atos 3:16. Davi disse: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, que remide a tua vida da perdição. Isso significa que Ele nos preserva da destruição. Tenho certeza de que todos nós já estivemos muito perto das garras da morte, mas a grande mão do Senhor nos livrou e preservou quando o maligno quis nos destruir. Certa vez, eu pregava na cidade de Chicago. O Senhor nos concedia muitas almas e grandes milagres de cura em cada culto. Um homem controlado por Satanás veio às reuniões. Ele não queria se submeter à libertação, recusando a graça e a misericórdia de Deus para sua alma cercada pelas trevas do pecado. Saía muitas vezes pior do que entrava, por causa de sua resistência ao Espírito. Mais tarde, quando me dirigia para o auditório, para a próxima reunião, esse homem estava de tocaia contra mim. Com a súbita ferocidade de um animal selvagem, atacou-me. Antes que percebesse o que estava acontecendo, bateu-me 3 vezes, ferindo-me no rosto. Fiquei ali, cambaleando, tentando restabelecer meu equilíbrio. Vou arrancar os seus olhos, gritava o homem, e tornou a se aproximar de mim sinistramente. Eu sabia que não havia nenhum motivo humano para ele me atacar. Eu tentara ajudá-lo, mas percebi claramente que demônios o controlavam. Quando tentou novamente atingir meus olhos, gritei o nome de Jesus, proibindo-lhe de prosseguir em sua destruição. Os demônios do homem foram subjugados. Subitamente ele se voltou e fugiu da cena da violência. O nome de Jesus vencera. O Senhor salvou minha vida da destruição. Louvo o seu nome por isso, com tudo o que há em mim. Uma vez envolvi-me em um grave acidente de carro.
um dos carros rolou por um aterro e fiquei preso com a gasolina jorrando em cima de mim. Incapaz de me livrar, rapidamente percebi que a gasolina pura poderia se incendiar e eu ficaria num verdadeiro inferno dentro do veículo. Novamente usei o nome de Jesus e comecei a louvar o Senhor por minha libertação. O Senhor me acudiu. 6 homens aproximaram-se do carro e o levantaram, e eu fui libertado da destruição de Satanás. Aleluia! Deus é maior que o diabo, e eu louvo o Senhor que livrou minha vida da destruição. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo o que há em mim diz, aleluia, obrigado, Jesus, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Meu cálice transborda. O Senhor me abençoou com seus benefícios, sinto-me grato. Você pode receber os mesmos benefícios do Senhor se crer em Jesus Cristo. O que Ele fez por mim e muitos outros, fará por você. Quando era missionário evangelista em Dominica, minha missão se caracterizou por algumas intervenções incomuns de Deus que ficaram profundamente gravadas em minha memória. Fomos a uma cidadezinha dominicana para visitar o povo de lá. Os missionários concordaram em nos levar ao lugar para nos apresentar aos ouvintes sinceros de meus programas de rádio em inglês e francês, pois era uma vila onde se falava principalmente o francês e um dialeto. O povo nos recebeu amistosamente como servos de Deus, enquanto íamos de uma pequena casa a outra falando-lhes do amor de Jesus. Depois me pediram que dirigisse um culto ao ar livre antes de voltar para a capital. Quando atravessávamos uma ponte para realizar o culto do outro lado do rio, um grande número de escolares vieram correndo ao nosso encontro. Perguntaram se poderiam cantar um hino para a nossa reunião no seu dialeto. Fizeram-no lindamente. Então nos perguntaram se poderíamos cantar um hino para eles. Juntamo-nos a eles cantando Aleluia. Depois disso, disse-lhes que desejava orar por todos para que aceitassem Jesus Cristo em seus corações e para que Ele os abençoasse. Minha filha Marisa nos acompanhava nessa viagem. Marisa não tinha ainda 15 anos de idade naquela ocasião. Era uma garota magra que não estava acostumada ao clima tropical. Quando me encontrava no meio da oração, Marisa desmaiou. Se minha esposa não a amparasse imediatamente, teria caído no caudaloso rio lá embaixo. Mas aconteceu que caiu sobre as pedras perto do rio. Rapidamente pulei lá embaixo e me pus ao seu lado. Tinha as pupilas viradas para trás. Não havia nela nenhuma vida, nenhuma reação. Minha esposa gritou, "Oh, papai, ore!" Não pretendia tomar uma decisão teológica sobre como socorrê-la. Ouvi o Espírito do Senhor orando por meu intermédio. Morte, eu te repreendo em nome de Jesus. Peguei Marisa e a levei de volta para a ponte. Seus olhos continuavam virados e ela jazia sem vida em meus braços, enquanto a carregava de volta para a ponte. Novamente repreendi o diabo e ordenei firmemente, eu te repreendo, morte, em nome de Jesus. A meio caminho da ponte, os olhos de Marisa abriram-se e nosso coração rejubilou-se. Colocamo-la no carro que pertencia aos missionários Snyder e voltamos à cidade de Rousseau. Os Snyders insistiram que Marisa fosse examinada, contudo, tínhamos convicção de que o Senhor já a tinha curado completamente. Quando o diabo pretendia destruir, Deus operou seu milagre. Não estou reivindicando que Marisa tenha sido ressuscitada dos mortos, mas estou declarando que o Senhor interveio e tocou minha filha. Louvado seja o seu nome. Há muitos anos, a senhora Mary Hart, de Calgary, Alberta, viajava numa carroça pelas planícies a caminho de Alberta. Era então apenas uma garota, mas lembra-se da notável experiência com nitidez. Numa noite, quando sua família acampou na planície, ela se encontrava perto da fogueira. Uma lata de água fervente subitamente explodiu e o impacto da explosão queimou seu rosto horrivelmente. No seu devido tempo, as queimaduras sararam, mas Marisa ficou sem o sentido do olfato. Através dos anos que se seguiram, ficou privada da capacidade de cheirar, embora fosse amante das belas flores. Quando dirigiu uma cruzada de 4 semanas em Calgary, Deus poderosamente manifestou-se curando e libertando. Numa dessas noites, a senhora Hart levantou-se diante de mim para contar sua história e para pedir oração pela cura e restauração de seu olfato. Quando a socorri em nome de Jesus, instantaneamente recebeu o milagre da cura e foi capaz de cheirar tudo e qualquer coisa, inclusive flores.
Algumas noites depois que esse milagre aconteceu, uma severa tempestade elétrica desencadeou-se sobre Calgary. Sem que a Sra. Hart soubesse, a chama piloto de seu aquecimento a gás apagou-se por causa da tempestade. Quando a luz piloto se apaga, o gás deve ser automaticamente desligado, mas não foi o que aconteceu. E durante horas o gás continuou a sair pelo bico do forno, espalhando-se por todo o porão e escadas acima. Quando a Sra. Hart chegou em casa naquela noite, de volta do trabalho, sentiu um cheiro esquisito por todos os cantos da casa. Desceu e imediatamente descobriu o que tinha acontecido. Abrindo janelas e portas, fez o gás sair. Frequentemente tem dado testemunho de que, sem dúvida, foi a recuperação do olfato que lhe salvou a vida. Se não fosse capaz de sentir o cheiro, o gás teria continuado enchendo a casa e finalmente ela teria morrido. Sim, a lata de água fervente naquela fogueira em planície aberta há muitos anos levou a jovem Mary a perder o olfato, mas, pelo poderoso nome de Jesus, Deus operou um milagre que salvou sua vida em Calgary. Alguns anos atrás, minha família e eu fomos a North Battleford, Saskatchewan, para dirigir uma cruzada na igreja quadrangular. O pastor, George Belobaba, desafiou-me com estas palavras: Irmão Gossett, em nossa escola dominical temos 2 crianças, as 2 totalmente cegas de um olho. Portanto, se o Senhor garantisse o milagre de abrir aqueles olhos e lhes devolvesse a visão, as coisas aqui realmente se transformariam e as pessoas ficariam sabendo que Jesus Cristo está vivo e continua operando hoje em dia. Já vi Jesus Cristo abrir olhos cegos muitas vezes, respondi. Vamos crer que o Senhor realizará um milagre quando orarmos pelas crianças. Na terceira noite de reuniões, Michael Mannix e Linda Gerard vieram ao culto. O pastor Belobaba mostrou-me as crianças e me disse que eram aquelas que tinham um olho cego cada uma. Orei por Michael e Jesus Cristo lhe deu visão perfeita. Então Linda recebeu o mesmo milagre maravilhoso. Aqueles milagres despertaram o coração de muita gente e dezenas de almas foram atraídas para as reuniões e salvas por causa daquelas demonstrações de poder do Deus vivo. Linda e Michael voltaram noite após noite. Eu as colocava na plataforma e mostrava como Jesus Cristo tinha devolvido completamente àquelas crianças o privilégio de enxergar. Os milagres também tiveram um grande impacto sobre suas famílias. Recebi uma carta da avó de Linda, a senhora Tycroft. Ela escreveu: Além de minha neta, Linda Gerard, ter sido curada de um olho cego em sua cruzada, 2 irmãos meus foram salvos nas reuniões e eu fui curada de sérias dores abdominais. Estou muito grata por tudo quanto Jesus fez. Michael Mannix tinha um irmão mais velho, Melvin, que sofrera de uma séria febre reumática que afetou seu coração de tal maneira que frequentemente não podia andar, falar ou reconhecer sua mãe. Quando orei por ele, Jesus Cristo instantaneamente o curou. Quando sua mãe o levou para um exame completo, seu médico ficou perplexo, suspendeu os medicamentos e declarou-o totalmente curado. Em João 14, 13 e 14, Jesus disse: E farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Certa noite em Anderson, no Missouri, trouxeram uma senhora que estava morrendo de câncer. Sua aparência dava pena. Quase só pele e ossos. Sua pele não tinha cor. Perguntei-lhe: A senhora crê que esse tudo de João 14:13 inclui seu corpo canceroso? Debilmente respondeu: Sim. Então vamos usar a palavrinha tudo para o câncer, eu continuei. Jesus disse: Se pedirdes em meu nome, eu farei. Fica simplesmente reduzido a isto. Nossa parte é pedir e Jesus cuidará de fazer. A palavra de Deus produziu fé ativa no coração daquela mulher, que exclamou com verdadeira certeza: Parece-me que é bom. No nome de Jesus, repreendemos o câncer e dentro de 3 dias, tudo aquilo saiu de seu corpo. Ela foi restaurada à completa saúde e as últimas notícias que tive diziam que continua forte até o dia de hoje. Exalto o nome de Jesus. Neste nome, temos visto praticamente a cura de todas as enfermidades e doenças conhecidas, com exceção da lepra. E eu creio que a lepra também se submeterá ao nome real de Jesus, se tivermos uma oportunidade de orar por um leproso.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 e 18. Você tem a unção. Primeiro, a unção que vós recebestes dele fica em vós. 1 João 2, 27. Você tem a unção dentro de você. É um fato bíblico que continua o mesmo todos os dias. Segundo, o jugo será despedaçado por causa da gordura, unção. Isaías 10, 27. O jugo fala de prisão satânica. A unção destrói o jugo. Terceiro, o que é unção? É a força sobrenatural e enérgica que vem de dentro, que torna a vida cristã cheia do Espírito, poderosa, eficaz e produtiva no serviço do cristão. Se você já recebeu o batismo do Espírito Santo, você já recebeu a unção e ela permanece em você. Quarto, Jesus, nosso Mestre, foi ungido quando andou nesta terra. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Todas as curas e libertações que Jesus operou foram por intermédio desta unção. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Quinto, guarde a unção como um tesouro. Ela é a qualidade santa, uma super qualidade que nos dinamiza para o nosso Senhor. Essa unção nos capacita a obter em nossa vida os mesmos resultados que Jesus obteve em seu ministério. Essa unção nos dá autoridade para falar em nome de Jesus contra os poderes satânicos. Sexto, fui ungido com o óleo fresco. Salmos 92, 10. A unção do Espírito Santo compara-se ao óleo. As Escrituras apresentam o óleo como um tipo do Espírito Santo. Declare estas sagradas palavras com Davi: fui ungido com o óleo fresco. No dia de Pentecoste, todos eles foram cheios do Espírito Santo. Atos 2, 4. Mais tarde, esses mesmos discípulos foram novamente cheios do Espírito Santo. Atos 4, 31. Precisamos de novas unções e novos enchimentos do Espírito. Sétimo, mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas 20. Este, orando no Espírito Santo, é a oração real, fervorosa, ungida que edifica a nossa fé. Oitavo, mas vós tendes a unção que vem do Santo. 1 João 2, 20. Anelo esta unção que permanece em mim. Diariamente entrego-me ao Espírito Santo para que derrame óleo fresco em meu ser. Declaro: tenho a unção, ela permanece em mim. É um dom de Deus. Mantenho a unção por meio de uma vida de rica comunhão com meu Senhor.